gravação. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos iniciar aqui a nossa aula de História, dando continuidade ao nosso conteúdo da semana passada. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Vou colocar aqui. Eu já tinha terminado, vou ter que voltar aqui no assunto. Tá todo mundo aí agora, né? Aí. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar o zoom. Então, pessoal, como eu já meio que introduzi lá no grupo, olha como eu coloquei. Na última aula, falamos sobre o fim da Revolução Francesa, né, influenciada pelos pensamentos iluministas, que eram igualdade, liberdade, fraternidade. Começamos a ver como esses pensamentos, né, influenciaram nas revoltas aqui na América, né, nas colônias que tinham aqui, tanto da Espanha quanto de Portugal. E falamos a respeito da Revolução do Haiti, correto? Que foi também influenciada aí pelos iluministas. Agora a gente vai falar especificamente sobre rebeliões na América Portuguesa. E aí, por que a gente fala América Portuguesa? Se aqui na América não tem Portugal. Aqui na América não tem Portugal, mas tem as colônias de Portugal, né? Nesse contexto aí que nós estamos falando, correto? Então, nós estamos falando do Brasil, que era naquele tempo colônia de Portugal. Como eu já adiantei aqui para vocês, ó, estamos falando da área que foi colonizada por Portugal na América, né? No caso, o Brasil. E aí nós, nessa introdução aqui, vai falar a respeito de vários... que essas revoltas que nós vamos estudar são revoltas regionais, de algum determinado grupo, que tinham ali insatisfação de alguma forma, alguma insatisfação com a forma de governo, seja de Portugal, né, o próprio governo de Portugal, ou seja, o governo local, né, daquele lugar, daquela localidade, né, desde que isso acontece quando esse governo passa a ferir os seus próprios interesses, olha lá, né, passa a ferir os seus próprios interesses, né. Então, nós vamos ver a partir daqui algumas rebeliões frutos dessa insatisfação. A primeira que está aqui, ó, a revolta de Beckman. Então, primeiro a gente tem que entender, vamos olhar aqui o mapa, tá todo mundo me acompanhando? Sim. Show, qualquer dúvida vocês mandam parar que eu repito, tá bom? Acho que não tem ninguém aqui, se alguém lá no grupo estiver pedindo para entrar, vocês me avisam, porque às vezes eu posso ficar sem ver, tá bom? Vamos lá. A gente tem que entender, saber onde se localiza o Maranhão, uma capitania do Nordeste, tá vendo onde eu tô passando o mouse aí? O Maranhão, pessoal, tinha seu lucro baseado na exploração de drogas do sertão. E aí, quando eu falo em drogas, você vai pensar, pô, eles vendiam maconha, eles vendiam... Não tô falando desse tipo de droga não, tá bom? Eu tô falando de drogas do sertão, né? Que era o nome dado às especiarias como cacau, baunilha, olha lá, ó, guaraná, pimenta, cravo da Índia e ervas medicinais e aromáticas, né? Então, a economia, né, o lucro do Maranhão era na exploração dessas drogas, desses produtos e do cultivo de pequenas lavouras, certo? Só que eles tinham falta de recurso. Devido à falta de recursos que eles tinham, eles não tinham condição de escravizar os negros africanos, como já era comum naquele tempo. Então, qual era o mais barato para eles? Era a escravização dos índios,
né? Embora a gente já tenha estudado ano passado que os índios não vão dominar muito o trabalho escravo e por isso eles vão e traficam os africanos negros para o Brasil a fim de escravizá-los. Mas ainda vai existir índio no Brasil, muitos índios ainda no Brasil, correto? Então o índio era mais barato, né? Então nós vamos ver. E aí o que, que vai acontecer? Opa, saiu. Nós vamos ver que Portugal vai tentar lucrar em cima disso. Olha lá. Aqui, ó. Em 1682, visando lucrar alto, a coroa portuguesa, no caso o rei de Portugal, ele cria uma empresa chamada de Companhia de Comércio do Maranhão. O que que isso vai fazer? O que que isso vai controlar? Vai fazer lá, ó. Era essa companhia quem comprava os produtos produzidos no Maranhão. Então, essa companhia criada por Portugal ia até Maranhão, no caso, comprava esses produtos, as drogas do sertão, a madeira, o açúcar, mas pagando um preço muito baixo. Vou até realçar aqui, ó. Um preço muito baixo, certo? Ao mesmo tempo que somente, né? Ao mesmo tempo, somente ela quem podia vender para outras pessoas dessa região a preço muito alto. Opa, que alguém pediu para entrar. Bom dia, Brenda. Bom dia, Brenda. Vamos continuar. Bom dia, Tudo bem com você? tudo. Então vamos lá. Tava falando aqui, Brenda, sobre a nossa primeira revolta de hoje que aconteceu aqui no Brasil, né? Mais especificamente no Maranhão, a chamada Revolta de Beckman, em 1684, correto? E aí nós vamos ter a coroa portuguesa cria a Companhia do Comércio do Maranhão, faz com que essa companhia compre do Maranhão os produtos que eles vendiam com preço baixo e revendia, olha que loucura. Ao mesmo tempo, né, só essa companhia que podia vender para outras pessoas da região a um preço muito alto. Os produtos importados, né, no caso como bacalhau, azeite, vinho, tecidos. Então, ao mesmo tempo, ela comprava esses produtos internos por um preço baixo e vendia para as pessoas os produtos que eles traziam, no caso, os produtos importados, né? Bacalhau, azeite, vinho, tecidos e farinha de trigo, por preço muito alto. Então, além disso, ó, ela deveria pagar um total de 500 escravos por ano para os colonos e jesuítas da capitania do Maranhão. E é aí que nós vamos ver que não vai acontecer, ó, para evitar esse tipo de conflito. E o que, que vai acontecer? Na verdade, eles, né, não levavam os escravos necessários, fazendo com que os fazendeiros e jesuítas constantemente entrassem em conflito por conta de indígenas. Por quê? Como os portugueses não pagavam, não davam a quantidade de escravos necessários, de escravos negros necessários, eles iam precisar de escravização, eles iam precisar de mão de obra. E aí, quem era mais barato para eles? Os índios. Então, revoltados com a situação, o que que esses fazendeiros vão fazer? Liderados por Jorge Sampaio e dos irmãos Manuel e Thomas Beckman, por isso que chamam a revolta de Beckman, né? Por conta dos irmãos aí. Lá em 1684 eles vão invadir a capital do Maranhão, né? Que é São Luís, e vão assumir o governo por quase um ano. Nesse tempo que eles vão assumir o governo, eles vão expulsar todos os membros da companhia, né, e os jesuítas, contrário à escravização dos índios. Porque eles pensavam, cara, já que não pagam os negros que a gente precisa e não querem deixar eu usar, não querem deixar nós usarmos os índios para escravização, nós precisamos dominar essa parada. A gente precisa chegar lá mandando todo mundo, vão sair daqui, somem daqui, quem vai mandar aqui somos nós. Nós queremos a escravização dos índios, já que vocês não querem cumprir o papel de vocês. Thomas Beckman, o que, que ele faz? Ele vai para Portugal para tentar resolver essa questão. Mas o que, que acontece? Olha lá, ó, ele foi preso. Chegando lá, ele vai ser preso. O rei de Portugal vai mandar retomarem o poder.
Então Portugal retoma o poder de São Luís, né, do Maranhão, e manda executar os líderes do movimento por meio de enforcamento. Então todos os líderes foram mortos enforcados. E aí foi instaurado um novo governo na capitania do Maranhão e o fim da Companhia do Comércio do Maranhão. Percebe aí uma primeira revolta, onde tinha um cunho de tirar uma insatisfação com quem estava governando o Maranhão, justamente por ferir os seus próprios interesses. Deu para entender até aqui? A revolta de Beckman resume-se a isso, porque os irmãos Beckman ali, junto com o Jorge Sampaio, eles lideram né, os fazendeiros que estavam revoltados, porque Portugal não cumpriu o que disse, né, de pagar 500 escravos por ano, e aí nessa demanda de precisar de mão de obra, eles foram até os índios que também, digamos assim, não deixaram, né? E aí eles acabaram tendo que se revoltar. Uma revolta também que não deu certo, porque eles acabaram sendo mortos. Ficou claro até aqui? Ficou. Então agora, show. Agora a gente já vai falar sobre uma outra revolta, sobre uma outra guerra que aconteceu um pouquinho depois, a chamada Guerra dos Emboabas. Eu vou tentar resumir aqui para vocês. O que vai acontecer? Nesse tempo, lembra que ano passado, quem estudou comigo, no 7º ano, lembra que nós estudamos até o final do ano sobre o açúcar no Brasil, certo? Eu tinha falado com vocês que a principal economia do Brasil até então era o açúcar, porque não tinham ainda descoberto o ouro no Brasil, então eles passavam a produzir açúcar e exportar para a Europa, até que os holandeses foram expulsos, né, que a Holanda ajudava, né, lá em Pernambuco, só que os holandeses foram expulsos de Pernambuco, principalmente, né, de Pernambuco, e eles levaram consigo a fórmula, né, a forma de se refinar e de se fazer açúcar. Os próprios holandeses criaram o seu próprio açúcar. O que vai acontecer aí? Então, vai haver um domínio, na verdade, perdão, vai haver aí pela coroa portuguesa, como não temos mais o açúcar, porque o açúcar holandês passou a ser melhor, né, em preço do que o do Brasil, o Portugal vai mandar o que os bandeirantes então irem em busca do tal ouro. E eu lembro que eu encerrei o ano dizendo que finalmente o ouro foi encontrado nas regiões de Minas Gerais. Quando descobriram esse ouro em Minas Gerais, quem descobriu? Olha lá, os bandeirantes paulistas, tá? Eles que foram bandeirantes porque eles foram se adentrando mato afora, digamos assim, interior afora, interior adentro, aliás, interior adentro do Brasil, em busca desse ouro. Porém, quando esse ouro é descoberto, pelos bandeirantes paulistas, atraiu milhares de pessoas para a região. Então, muitas pessoas, eu acho que isso eu falei no início do ano, já no 8º ano, muitas pessoas foram atraídas para lá. Uma região que até então era pouco movimentada, porque não é uma região litorânea, então passa a ser muito visitada. Muitas pessoas vão para lá em busca desse ouro. Que pessoas que vão para lá? Portugueses e muitas outras pessoas de diversas regiões da colônia, como trabalhadores urbanos, pobres, profissionais liberais, fazendeiros desanimados com o declínio da produção açucareira, entre muitos outros que queriam tentar a sorte na mineração. Percebem? Então, nós temos uma quantidade de pessoas, pessoal, que queriam crescer, que queriam enriquecer com o ouro, certo? Mas o que vai acontecer? Aí vai vir a guerra. Os paulistas julgavam ter o direito exclusivo da exploração daquelas áreas. Eles pensavam, poxa, cara, cheguei aqui primeiro, descobri esse troço primeiro, aí vem esse bando de emboaba, é assim que eles vão chamar, os forasteiros, né? Aqueles que vieram de outras regiões em busca do ouro, eles chamam essas pessoas de emboaba. Aí vem esse bando de emboaba querendo também do ouro. Não, cara, esse ouro é nosso. Nós chegamos aqui primeiro e tal. Então,
Aí lá, devido a isso, esses forasteiros, chamados pelos paulistas de Emboaba, e os paulistas vão travar o quê? Várias batalhas. Claro, porque os paulistas, pensando que são dono do ouro, não vão querer deixar os de fora entrar e dominar e controlar também esse ouro. E aí, ó, o que vai acontecer? Eles vão sair vitoriosos. Quem vai sair vitorioso? Graças ao grande número. Claro, pessoal, essas pessoas que vieram de fora são muito maiores, né? Os emboabas, de fora que eu falo, não é de outro país, não, tá? São de outras regiões, assim, do Brasil mesmo. Mas não eram só os paulistas, tá? Então, graças a esse grande número, os emboabas saíram vitoriosos, fazendo com que os paulistas batessem retirada no ano de 1709. Mas o que vai acontecer? E aí o que vai acontecer? Para facilitar o controle da atividade mineradora, os anos que vieram a seguir, né, os anos posteriores à guerra, a coroa de Portugal decide criar uma capitania chamada de São Paulo e Minas Gerais. Aí eles vão criar, o Portugal ele cria a capitania de São Paulo e Minas separado da região mineradora da capitania do Rio de Janeiro. Então eles vão criar essas capitanias para evitar aí novos conflitos, né? E cria aí essas capitanias uma separada da outra. Tudo bem? Ficou clara essa revolta aqui dos emboabas, que eram grupos que vieram de fora que também queriam ouro, e aí entra em conflito com os bandeirantes paulistas, mas os bandeirantes, como eram menores, em menor número, acabam saindo perdedores. E os emboabas, né, acabam conseguindo se instalar por ali e usufruir daquele ouro, claro, por pouco tempo. Nós vamos ver a seguir. Ok? Então vem aqui, ó. Atividade parte 3. Na número 1, a respeito das rebeliões ocorridas na América Portuguesa, como podemos caracterizá-las de forma geral? Então, na América Portuguesa, estamos falando sobre a revolta de Beckman, até então, né? A revolta de Beckman e estamos falando sobre a Guerra dos Emboabas. Como que a gente pode caracterizar de forma geral? Né? Eles... Revoltas. Todas querem a mesma coisa, em teoria. Só isso só. Só isso que eu vai acrescentando. Revolta, estavam incomodados com alguma forma de interesse, de governo, alguma coisa assim, revoltados com o ferimento dos seus privilégios, por exemplo, né? Ao passo que nós temos os maranhenses lá que queriam usar a escravização indígena e foram impedidos, né? Feriram os privilégios deles. Aqui na revolta na Guerra dos Emboabas nós temos aqueles, né, os emboabas que queriam também usufruir do ouro, mas que pelos bandeirantes também foram impedidos, feriram também as suas vontades, os seus interesses, os seus privilégios. Resume isso aí, pensa direitinho, volta no texto e responde a questão 1. Nós temos... Tudo bem aqui? A questão 2. Tudo. Isso. A questão 2. Quais foram os motivos da revolta de Beckman ocorrido na capitania do Maranhão em 1684? Vocês vão ler cada alternativa e vai marcar qual é o motivo, o principal motivo, ou quais foram, né, os motivos da revolta de Beckman. Pode ser o motivo da letra A, o da letra B, o da letra C, ou pode ser a letra D, que são todos acima. Vocês vão ter que fazer a leitura e entender. Tudo bem? Ok. Oi. Já respondi todas as duas. Ótimo. Quem respondeu, depois, de acordo com o que eu for falando das aulas, você confere aí se você marcou certinho, se você respondeu correto, tá bom? A 2 é para marcar mais de uma? A 2? Não, é uma opção só. Caso se você achar que A, B e C são certas, você marca D. Mas aí você tem que analisar. É uma resposta só.
Entendi. Questão 3 é de verdadeiro ou falso, tá? Eu não vou ler as alternativas com você não, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Leia aí frase por frase e marca se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Depois que terminar a aula aqui no Meet, eu vou continuar disponível lá no WhatsApp. E aí quem não conseguiu responder ou ficar na dúvida pode perguntar lá, tá bom? E aí agora a gente vai falar sobre uma outra revolta, a Guerra dos Mascates, que também aconteceu aqui no Brasil. Lembra que nós já citamos sobre os holandeses, né, que foram expulsos do Nordeste no Brasil em meados do século XVII? O que vai acontecer? Nós temos lá em Pernambuco duas principais vilas, Olinda e Recife, que hoje são duas grandes cidades, né? Olinda, naquele tempo, apesar de continuar controlando politicamente Pernambuco, então quem controlava Pernambuco, a política? Olinda. Vou marcar aqui, ó. Olinda controlava a política de Pernambuco, mas estava passando uma grave crise econômica. Então, Olinda controlava todo mundo, mas estava em crise. E aí, apesar de exercerem domínio sobre o povoado de Recife, que era dominado por Olinda, Recife, por sua vez, estava prosperando grandemente. Prosperando com o quê? Com atividades que nós chamamos, olha lá, ó, atividade de negociantes portugueses na região, chamado de mascates. Quem são? O que eram os mascates? Pessoas que percorrem diversas regiões, fazendo a venda de diversos produtos como joias, tecidos e quinquilharias. Quinquilharias é sinônimo de vários bugigangas, objetos, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos Olinda, que estava em crise, que controlava Pernambuco por inteiro, inclusive Recife. Porém, Recife começou a prosperar por conta das atividades dos mascates, né? E aí, ó, como o próprio texto diz, os comerciantes de Recife conseguiram elevar o povoado à categoria de vila. Então, o que antes era um povoado passou a ser uma vila. Então, Recife passou a não obedecer mais às ordens de Olinda. Claro, gente, se Recife já tinha ali suas atividades melhor desenvolvidas, estava prosperando, por que Recife ia continuar dependendo de Olinda, se Olinda estava em crise? Isso fez com que houvesse uma invasão a Recife pelos olindenses. Então, Olinda vai invadir Recife. Olinda não vai ficar satisfeito com isso. Então, Olinda vai invadir Recife. Quem vai sair vitorioso nisso? Como que isso vai terminar? O conflito só teve fim quando as tropas, que eram obedientes a Portugal, que vieram da Bahia, vão lutar do lado desses mascates recifienses, né, de Recife. Correto? Conquistaram a vitória, fazendo de Recife o novo centro administrativo da capitania de Pernambuco. Então, Recife consegue vencer a guerra, né, liderado ali pelos mascates, né, que eram os trabalhadores que trabalhavam ali negociando seus produtos. Então, o Recife consegue vencer com a ajuda das tropas portuguesas que vieram da Bahia e Olinda sai derrotada. Ficou tranquilo isso aqui? Isso aqui é muito facinho, pessoal. A Guerra dos Mascates. Tá de boa. Ficou Tá muito... dá pra entender. Então, eu achei bem tranquilo a forma como foi feita aqui, bem resumida, para a gente entender que não tinha por que Recife continuar sob os domínios de Olinda, certo? E aí aqui, acho que é a última de hoje. Isso, a última de hoje. A revolta de Filipe dos Santos. Uma outra revolta que vamos ter na região de Minas Gerais. Olha lá, ó. No início do século XVIII, Minas Gerais tinha uma intensa atividade mineradora, como nós já falamos, né? Minas Gerais, no século XVIII, vai ser muito explorado
vai ter muita atividade mineradora, né? Atividade do ouro, extração de ouro. Porém, desde que aconteceu, né, lá na guerra dos Emboabas, né, os Emboabas conseguiram a dominação e o controle desse ouro, nós vamos ver um grande contrabando. O que seria isso? Muitas vezes mineravam o ouro e não tirava parte que tinha que entregar à coroa como forma de imposto. Claro, né, gente? Portugal era a metrópole, vamos dizer assim, era o colonizador. Portugal descobre que encontraram ouro. Embora a população esteja retirando o ouro ali para o seu enriquecimento, Portugal vai querer cobrar um imposto em cima disso, com certeza, certo? Porém, eles estavam contrabandeando esse ouro. Eles não conseguiram. Aqueles que dominavam ali, que estavam explorando o ouro, dava o seu jeitinho brasileiro, né, vamos dizer assim, de esconder, de não pagar aquele imposto. Né? Então, o que vai acontecer? Para resolver esse problema, foi proibida a circulação do ouro em pó ou em pepitas. O que seria esse ouro em pó ou em pepitas? Olha lá, ó. Grãos, que são o ouro em grãos ou em pequenos fragmentos. O que eles vão fazer? O que Portugal vai fazer? Portugal vai criar as casas de fundição. Acho que nós já falamos isso no início do ano, mas vamos reforçar. Portugal cria as casas de fundição. O que eles vão ser responsáveis de fazer? Nas casas de fundição vai ter gente ali a mando de Portugal que vai ser responsável por derreter o ouro dos mineradores. Eles vão ser responsáveis por derreter o ouro dos mineradores, né? Eles vão derreter esse ouro e colocar ali, né? Vão transformá-los em barra, em linguetas, e colocar a marcação ali do seu selo real. Por que isso? Então, eu, enquanto minerador, explorei ali o ouro, né? Vim em pepitas, né? Em grãos e tal. Levei para casas de fundição e lá alguém mandado pela coroa vai fazer o quê? Vai derreter esse ouro, vai transformar em barra, vai tirar o quinto, que é o imposto, né? 1/5 do ouro, que é o imposto de Portugal, certo? Vai tirar o quinto, que é o imposto de Portugal, e vai fazer o quê? E vai botar ali o selo real. Para que esse selo? Para que depois todo mundo visse que aquele ouro já havia sido tirado o imposto para Portugal. Mas os mineradores vão se sentir prejudicados, eles vão até o governador, né, o conde de Açumar, para poder revoltados com isso, para ver se pedir dele uma mudança. Como o conde não tinha ali um número suficiente de soldados, ele promete que iria acabar com as casas de fundição. Porém, era mentira. Né? Ele, em seguida, junta os soldados e sentiu-se, né, forte o bastante para prender os revoltosos. E aí ele vai ainda mandar enforcar e esquartejar Filipe dos Santos, que foi o líder do movimento, né? Uma forma de servir como exemplo para que isso não aconteça novamente. Então ele acaba abafando a rebelião, mantendo as casas de fundição, que era interesse da coroa portuguesa. Ok? E aqui nós temos atividades da parte 4. Na número 1, vocês vão ler cada frase, vão marcar verdadeiro ou falso. Tá? Na número 2, vocês irão apenas completar, vão ler a parte da revolta de Filipe dos Santos e completar a letra A, letra B e letra C, as lacunas, de acordo com o texto. Tudo bem? E aí, na próxima aula, nós vamos entender melhor de uma outra guerra, né? De uma outra revolução, de uma outra que nós chamamos de Conjuração Mineira, né? Que aconteceu em Minas Gerais, também por conta do ouro, liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o que nós chamamos, né, de Tiradentes. Mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos, ok? Eu vou postar daqui a pouco, né? Vocês vão estar assistindo isso no WhatsApp. À medida que vocês forem tendo dúvida, vocês podem me perguntar que eu estarei disponíveis para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado.